Um dos piores pesadelos de qualquer cabeleireiro é ter pessoas falando mal do seu trabalho. Só que é um risco que a gente corre nessa profissão quando você ou eu deixamos a cliente insatisfeita. Então, você precisa conhecer quais são os erros que você comete ou que eu cometo que faz com que a cliente fique super insatisfeita e ter que parar de fazer isso. Então, o assunto de hoje é quais são esses erros que deixam a cliente super insatisfeita e que você precisa aprender, né, a evitá-los ou ainda aprender também a prestar um melhor atendimento para sua cliente. Meu nome é Luma Sakamoto e esse aqui é o Cabeleireiro Integrativo, é o lugar onde eu compartilho com vocês as informações, as técnicas para fazer você sair do zero à escovação perfeita e também se desenvolver aí, começar bem na profissão de cabeleireiro ou para que você que já é da área, eu quero adicionar informações que são informações científicas, informações técnicas, com relação aos meus mais de 10 anos aí trabalhando na área. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Gente, vamos lá então. Seguinte, um dos piores pesadelos de qualquer cabeleireiro é ter clientes, né, ou pessoas falando mal do seu trabalho. Só que isso é um risco que você corre quando você deixa a cliente insatisfeita, tá? Então você precisa conhecer quais são esses erros de atendimento que muita gente faz e que deixa a cliente super insatisfeita. E para de fazer isso. Então eu quero que você veja quais são esses erros e o primeiro passo que você tem que dar é parar de fazer isso, tá? Então, o que é que deixa a cliente insatisfeita? São erros de atendimento, tá? Porque vamos entender o seguinte: eu sei que você tem o seu negócio, ou mesmo que você presta serviço em algum lugar, ou você está começando nessa profissão, e eu sei que você quer fazer isso funcionar, isso dar certo. Se você tem o seu salão, você quer que o negócio em si ele funcione. Então, você quer ter clientes que elas sempre vão voltar, elas ter clientes que, né, são fiéis, que recomendam o seu trabalho. Mas, se o atendimento do seu espaço for ruim, você tem grandes chances de ter pessoas falando mal do seu trabalho. Então, eu trouxe hoje para vocês quais são esses erros que são muito comuns e muitas vezes são considerados pelas clientes como erros imperdoáveis. E isso que as deixa insatisfeitas, né? Então, o que eu quero falar que é muito importante para vocês hoje. Eu não estou falando só de erro no quesito técnico, tá? Não estou falando só de erro técnico. Você tem que entender que essa questão, ela abrange outros tópicos e você precisa abrir a sua visão, você precisa ter essa visão sistêmica do seu trabalho, mas também do trabalho da sua equipe, né? Então, se você é um profissional que tem auxiliares, ou se você é o dono do salão, a dona do salão, isso engloba a sua equipe, tá? Então, antes de colocar aqui quais são esses erros, eu quero saber de vocês, do seu ponto de vista, qual é o erro de atendimento que você acredita, que mais deixa a cliente insatisfeita? Então, primeiro eu quero que vocês pensem, hoje, né, com o recurso que você tem, com o conhecimento que você tem, o que é que deixa a cliente mais insatisfeita? Qual que é a sua opinião, né? Qual que é o seu ponto de vista? O que é que deixa a cliente mais insatisfeita? Luma, mas por que você está falando, né, de erro de atendimento, cliente insatisfeita? Olha, gente, recentemente estava assistindo, eu gosto muito de assistir conteúdos assim bem diversos, né? Até porque eu acabo fazendo bastante papéis, né? Tanto na parte de atendimento quanto na parte de gestão, né? Para estar aqui conversando com vocês, eu tenho que estudar também como é que funciona esse mundo digital. E recentemente eu assisti uma palestra que eu achei muito interessante, que eles estavam falando sobre agora que é a economia do feedback, né? O que é a economia do feedback?
Basicamente, você ter a prestação de um serviço, ou, né, na verdade, tudo vai acabar virando serviço, mas depois eu explico melhor isso para vocês. Porque, assim, a questão da economia do feedback é quando o consumidor, ele faz a classificação, né, dá uma nota para o prestador de serviço ou para o produto que ele consome, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. No Google Meu Negócio, quando você tem lá, você digita o endereço ou você busca algum tipo de local, um prestador de serviço, vai aparecer o endereço da pessoa e já aparece uma nota, né? Então, de acordo com as pessoas que avaliaram aquele lugar, você já começa a ter alguma influência sobre aquela informação. O Uber também funciona assim. Então, quando você pega um Uber, você sempre é estimulada a dar uma classificação para o motorista. E eles fazem a mesma coisa com a gente também como passageiros, né? No Mercado Livre. Nossa, o Mercado Livre é super bacana para comprar. Só que você tem que estar atento qual que é a nota do vendedor, né? Então, isso é muito importante de entender, porque a tendência é que cada vez mais as pessoas acostumem-se a dar uma nota, a fazer a sua exposição pública a respeito do serviço, né, daquilo que elas estão consumindo. Então, por isso que eu quero que você, nesse primeiro momento, comenta qual que é, do seu ponto de vista, qual que é o erro de atendimento que você acredita que mais deixa a cliente insatisfeita. Se estiver muito difícil a você responder, pare e pensa você como consumidora, como consumidor do serviço de alguém. O que é que fala assim, nossa, isso aqui me deixa muito, muito, muito insatisfeita, que eu não quero voltar no lugar. Outra coisa que eu quero colocar é assim, que às vezes a pessoa pode até pensar, mas Luma, o atendimento ele não é tão importante quanto a pessoa saber cortar bem o cabelo, saber fazer uma coloração, uma descoloração, ou fazer uma escovação perfeita, né? Muita gente tende a acreditar que, tecnicamente, o serviço dela precisa ser impecável e automaticamente as coisas vão acontecer, a cliente vai ficar feliz, tá? Mas eu trouxe aqui para vocês uma frase que também ouvi que eu acho bem interessante, né? É assim, ó, no final do dia, as pessoas não vão lembrar o que você disse ou o que você fez. Elas vão lembrar como você as fez sentir. Então, assim, essa frase é da Maya Angelou, é uma escritora americana. Olha que profundo que é essa frase. No final do dia, ao final do dia, as pessoas não vão lembrar o que você disse e nem o que você fez. Elas vão lembrar de como você as fez se sentirem. Então, vamos entender que é muito marcante para qualquer ser humano como é que a gente se sente com relação à experiência, com relação ao momento que a gente passa com outro ser humano. É mais importante do que o que foi dito, o que foi feito, tá? Então, assim, eu tô trazendo esse assunto para vocês porque eu gosto muito mesmo da parte técnica, eu gosto de entender o porquê, eu gosto de ir lá estudar e ver qual que é o melhor jeito de se fazer alguma coisa. Só que se eu não trouxer isso para o meu atendimento, né, para a experiência que a pessoa está tendo comigo, eu corro sério risco de deixar uma cliente insatisfeita. Então, eu aumento esse risco, porque o risco, na verdade, a gente sempre corre, mas eu aumento esse risco caso eu não esteja pensando na experiência da minha cliente, né, comigo, com o meu lugar, com o meu espaço, com a minha equipe. Então, eu vou listar para vocês, vou trazer um monte de situações, um monte de erros de atendimento que acontecem, que deixam a cliente satisfeita para te ajudar a observar, para você parar de fazer, né? No caso, algo que você, às vezes, você nem percebe, né? Então, eu vou trazer essa lista para vocês. Então, de onde eu tirei essa lista?
De onde que eu tirei esses tópicos que eu vou falar para vocês hoje? De onde eu tirei essas indicações aí que eu vou falar para vocês, ó, para de fazer isso, né? Eu também tem coisas que eu sei que lá né, de alguma forma eu deslizo, a minha equipe desliza, mas eu tirei isso, gente, todos esses tópicos de um resumo, né, uma sumarização que eu fiz com base em 140 respostas numa pesquisa que eu fiz com os meus clientes, tá? Então, é até importante eu fazer esse disclaimer aqui, é que as respostas, né, dessa pesquisa, esses itens, têm a ver com o perfil dos meus clientes, tá? Eu não me lembro exatamente de onde que eu tirei as perguntas, mas eu fiz 2 perguntas que são ouro, assim, que são muito legais para você fazer com os seus clientes. E eu vou falar no final, né, mais para o final do vídeo, quais são essas perguntas. Então, existem 2 perguntas que eu fiz para os meus clientes, que eu descobri o que é que deixa eles insatisfeitos com relação ao atendimento, especificamente nos salões de beleza. Então, eu descobri isso e eu quero que vocês saibam, né? Eu vou contar para vocês fazerem essas 2 perguntas para os clientes também. Mas o foco hoje, então, você entender quais são esses comportamentos, essas atitudes que você faz no atendimento que acabam influenciando aí e deixando o cliente insatisfeita. Eu perguntei, antes de eu falar o que eu tenho aqui de conteúdo para vocês, o que é que você acha que é o ponto mais dolorido, vamos dizer assim, que deixa o cliente mais insatisfeito, tá? A Ariane falou assim, ó, falta de atenção do profissional em determinado serviço. Digo falta de atenção com o cliente, não interage, né? Conheço uma excelente profissional que durante o atendimento não larga o celular. Ai, que dureza, Ariane. Isso para mim também é um erro grave, tá? Isso me deixaria também bem insatisfeito com o profissional. A Ju falou aqui, ó, para mim é o descaso com a cliente, achar que uma cliente é inferior ou superior à outra. Ui, também é uma falha muito grande, muito grande, gente. Vamos lá. Então, vamos entender assim, que sempre existe, quando a gente tem um problema para resolver, você tem 2 caminhos, ou você resolve do jeito errado, né? Você parte para uma tentativa que você vai falhar, ou você faz do jeito certo. Então, o que é o jeito errado, né? Como é que você vai tentar resolver o problema e não consegue, né? Como é que você quer resolver essa questão de cliente insatisfeito e você não consegue? É quando você só foca nessa questão técnica, como eu falei. Apesar de eu gostar muito, de eu achar extremamente importante, né, a pessoa ter técnica. Então, uma das coisas que eu trago muito no cabeleireiro integrativo é esse cuidado que a pessoa precisa ter com a parte técnica, mas não é tudo. Então, quando a pessoa só foca, só baixa a cabeça em melhorar tecnicamente, é um erro, tá? E outro erro que eu vejo é que a pessoa não cuida de si mesma para estar bem para fazer o atendimento. Então, isso eu acho que dói muito também com relação às mulheres, principalmente as mulheres. Eu sei que a demanda é grande, eu também sou mãe, sou casada, tenho então minha casa, faço N coisas que são muito... que torna muito fácil para a mulher se abandonar, né? Só que quando a gente cuida do outro, a gente tem que estar bem. Então, muitas vezes a insatisfação que acaba acontecendo durante o atendimento é porque o profissional, ou a profissional no caso, não conseguiu, vamos dizer assim, ajustar os seus parafusinhos internos para se preparar para o atendimento, tá? E essa preparação aí você pode fazer de N formas, né, dependendo da sua crença, mas a gente tem que buscar essa coerência da parte espiritual, da parte emocional e, por fim, né, da parte técnica. A gente tem que estar bem para servir o outro. E falando nisso,
O que eu considero como o jeito certo de resolver evitar essa coisa da cliente ficar insatisfeita? É um valor, o valor de servir. No caso aqui da Quimio, né, a empresa, né, onde eu trabalho, a gente tem esse valor pessoal e da empresa, que a gente está aqui para servir a cliente, servir ao colega de trabalho. Então, o servir é um valor muito forte que eu acho que é o jeito certo de vencer essa questão com insatisfação. Se você não está disposto a servir a pessoa naquilo que ela deseja, dificilmente ela vai ficar satisfeita com você. Outro ponto importante, faça uma pesquisa com o seu cliente, com a sua cliente, para identificar o que é que deixa essa cliente insatisfeita. E aí, então, você vai corrigir os seus processos de serviços. Então, quer resolver o problema de cliente insatisfeita? Primeiro, você tem que colocar aí um valor pessoal e de preferência na sua empresa, que é o valor do servir. Esteja à disposição para servir as pessoas. Aí você vai e faz uma pesquisa com seus clientes para você identificar exatamente o que é que deixa os clientes insatisfeitos. E para isso eu vou falar daqui a pouquinho quais são as 2 perguntas que você pode fazer. E terceiro ponto é você corrigir os seus processos de serviços. Uma vez que você identificou, você vai lá e faz a correção, tá? Então, são 3 pontos aí bem importantes para você corrigir a questão da insatisfação de clientes, tá? Eu acho que o pior pesadelo para qualquer pessoa que trabalha, principalmente com o público, é ter a pessoa falando mal, né? Atender uma cliente, a cliente ficar insatisfeita e sair falando mal do seu trabalho. Só que é o risco que a gente corre quando a gente não sabe o que é que deixa a cliente insatisfeita. Então, o que eu fiz? Eu me preparei para trazer essa aula aqui para vocês. Eu embasei numa pesquisa que eu fiz com os meus clientes, né? Então, até esses tópicos que eu vou apontar para vocês são tópicos voltados para o perfil de cliente que eu atendo. Só que eu fiz 2 perguntinhas-chave que eu aconselho que vocês façam também. Quais foram essas 2 perguntas? Primeira, cite 3 coisas que você odeia que façam ou que digam quando você vai a um salão de beleza. Então, eu perguntei para os meus clientes, olha, fala para mim 3 coisas que você odeia, eu até deixei em letra maiúscula, que as pessoas façam ou digam quando você vai a um novo salão de beleza. Então, eu fiz essa pergunta para os meus clientes. Segunda pergunta que eu fiz foi assim, qual das respostas acima é um erro imperdoável? Então, eu pedi para os clientes citarem 3 coisas que eles odeiam, né, quando eles vão a um salão de beleza. E depois eu pedi para eles escolherem uma, ou seja, para eles priorizarem aquela resposta, beleza? Então, o conteúdo de hoje, ele vai mostrar aqui para vocês, são tipos de erros. Eu fiz uma classificação de 5 tipos de erro que deixam a cliente insatisfeita. Então, 5 tipos, é erro pra caramba, gente. Vou trazer aqui uma lista para vocês. E eu fiz também um mapa mental para deixar também um pouquinho mais interativa aqui a apresentação. Vamos lá. Então, o assunto de hoje é o que você faz, né? Assim que muita gente faz e que a cliente fica insatisfeita. Eu dividi isso em 5 tipos de erros de atendimento que deixam a cliente muito satisfeita. Então, vamos lá. Primeiro, com relação ao ambiente. Então, eu coloquei aqui para vocês a questão de ambiente. Erros que deixam a cliente satisfeita. Gente, é impressionante, né? Mas como eu falei, com relação ao perfil de clientes que eu atendo, isso aqui é muito comum. As pessoas reclamarem de barulho, elas não gostam de barulho. Aí eu coloquei aqui o que foi citado, né? Então, o que eles falaram? Que odeiam, né? Gente gritando, olha só. Às vezes a gente está trabalhando com secador
E a gente realmente tem que fazer mais força para falar quando a gente quer se comunicar. Só que tem gente que é o tempo todo falando acima do secador, né? Com um volume acima do secador. Só que aí ela desliga o secador e ela continua falando alto. Então o cliente odeia isso. Olha que outra coisa que eles odeiam, TV ligada, fazendo aquele barulho de fundo, também incomoda. Música alta. Nossa, isso me lembra um salão que meu pai trabalhou também, que o dono, na época, ele devia ter seus 20 e poucos anos, né? O filho do dono, e ele era o gerente de lá. E era uma coisa horrorosa, horrorosa. Eu ia na minha adolescência, assim, eu lembro de que ele colocava aquelas músicas de putz-putz, né? Alta, e o meu pai, isso irritava profundamente, não só os clientes, né? Os clientes reclamavam isso pro meu pai, mas o meu pai ficava também muito irritado. Então, barulho é algo que incomoda, que deixa o cliente insatisfeito. É algo que é também muito elogiado no nosso espaço de trabalho, essa tranquilidade, essa calma, né, o silêncio. Então, quando a gente realmente percebe que a pessoa está descansando, a gente tem que evitar fazer barulho, largar pente em cima do carrinho, sabe, aquele desleixo na hora de colocar as coisas e fazer muito barulho. Então, a gente tem que evitar, a gente tem que prestar atenção nisso, né? Sujeira e bagunça também são coisas que, principalmente no momento que nós estamos, a sujeira e bagunça são coisas que o cliente está sempre de olho e que isso pode deixá-los insatisfeitos. Então, 3 pontos aí da parte ambiental. Com relação à parte técnica, olha que interessante aqui de resposta que eu tive. A falta de cuidado no manuseio do cabelo. Olha o que as pessoas falaram, ó. A cliente, né, principalmente as mulheres, ó, secar os fios sem estarem bem desembaraçados, enroscando na escova. Olha aqui que colocaram, que escovem o meu cabelo muito rápido, começando de cima para baixo, sem nenhum cuidado. Sair com dor de cabeça depois de uma escova. Olha o que a cliente está relatando aqui para a gente. Isso aqui é motivo de insatisfação, ou seja, quando o profissional ele não tem um carinho, não tem um cuidado na hora de manusear o cabelo, né? E aí, especialmente no assunto que eu falo sempre, gente, como é que a gente faz para escovar o cabelo sem puxar, sem fazer doer a cabeça da cliente? Imagina que coisa horrorosa você sair com dor de cabeça depois que alguém mexeu no seu cabelo. Isso é algo, infelizmente, muito comum, mas que é percebido como vira uma insatisfação para a cliente, né? Tenho vários clientes também que relatam isso, que até tinham um certo trauma de ir a salões de beleza por conta dessa falta de cuidado no manuseio, tá? Então tem que desembaraçar certinho, tem que tomar cuidado com relação à forma como a gente põe a mão no cabelo da pessoa, né? Vamos lá, outro erro aqui, que é com relação à parte técnica, eu coloquei aqui como limitação de conhecimento técnico, e isso muitas vezes foi classificado nessa pesquisa que eu fiz como imperdoável, um erro imperdoável. Mas como é que acontece isso? Como que o conhecimento técnico é identificado pela cliente como uma limitação, né? Primeiro ponto, fazer o que ela não pediu. Isso aparece demais na pesquisa. Aí eu falei assim, tá bom, a pessoa, o cabeleireiro, a cabeleireira vai lá e faz algo que a cliente não pediu. Mas por que ele faz isso? Aí eu destrinchei em 2 partes. Por quê? A pessoa não consegue realizar aquilo que a cliente pediu porque ela pode não saber chegar no resultado que a cliente quer. E quando isso acontece, é fatal, tá? Então, a cliente colocou assim, ó, fatal, fazer algo diferente do que eu pedi. Cortar mais que o solicitado, é fatal, né? Aí outra pessoa falou, não gosto que façam o que eu não pedi. Então, quando a pessoa não sabe chegar no resultado que a cliente deseja, quando o profissional não sabe chegar, é porque pode ser que falta técnica, tá? Pode ser que realmente a pessoa não saiba como chegar naquela cor, naquele formato, e aí ela faz algo diferente do que a cliente pediu, porque ela não sabe fazer.
Então, isso é uma limitação de conhecimento técnico. Só que também, eu percebo que a cliente, ela pode, o profissional pode não fazer o que a cliente pediu, porque ele achou ou ela achou que não vai ficar adequado para ela. Então, a pessoa até olha, sabe fazer, mas ela, não vai ficar bom. Então, ela simplesmente não faz. Só que isso aqui, vou até trazer essa conexão, tem a ver com essa outra parte aqui, que é de comunicação. Uma vez que eu identifico que eu não acredito que aquela vontade que a cliente tem, aquela referência que ela me trouxe, será adequada para ela, ou existe uma impossibilidade técnica ali, o cabelo não vai aguentar. Se eu não transformar isso em comunicação e simplesmente fazer o que eu acho que é o adequado, aí você vai ter uma limitação, né? Você vai ter um erro ali que é imperdoável pela cliente, porque ela quer que você faça aquilo que ela pediu, né? Ou ainda, pelo menos você explique para ela, né? Você tem que explicar para ela, se você não for fazer aquilo, por que você não vai fazer, tá? E outra coisa que é percebida, né, que com relação a conhecimento técnico, eu identifiquei isso como imprecisão na opinião do especialista. Como assim, Luma? Imprecisão na opinião do especialista. Imagina que você vai para o mecânico, né? Estou dando exemplo porque eu não entendo nada de mecânica. Se eu estou com um problema no carro, eu vou no mecânico, o mecânico chega lá, não fala nada e sai arrumando, tá? Então, isso é uma situação. Ou ainda, né? Vou colocar aqui, ó. Ele fala um monte, eu acho que é uma coisa e ele fala que ele desconsidera aquilo que eu falei e ele vai lá e faz e cobra e depois sem me explicar, né? Exatamente. Então, assim, se eu vou num qualquer profissional que seja, no mecânico ou no cabeleireiro, eu estou em busca de uma opinião de especialista. E aí, se o especialista não fala comigo, ou ele não, eu trago uma foto, no caso do cabeleireiro, eu trago uma foto, e aí o cabeleireiro não fala nada da foto, não dá opinião sobre se vai ficar bom ou se não vai ficar bom, a cliente considera isso, ela fica insatisfeita. Olha só que interessante. Se falta a opinião do especialista, ela fica brava, ela fica insatisfeita. Mas também, se o cabeleireiro fala demais ou ainda impõe alguma coisa, aí ela percebe que esse especialista, ele tem lá uma imposição que ela também não gosta. E existe uma terceira situação, quando o cabeleireiro é ríspido ou inflexível. E aí que ele fala que o corte está errado, não tem jeito. Eu acho que até a gente pode colocar isso como assim, uma imposição, mas e tem a ver também com comunicação. Então vamos entender o seguinte. Deixa eu até colocar. Opa! Legal que a aula vai acontecendo aqui ao vivo, né? Eu vou colocar a rispidez e a inflexibilidade como uma questão de comunicação. Vamos trazer para cá. Então, a imprecisão, na opinião de especialista, é quando ou o profissional simplesmente não fala se vai ficar bom ou não, então ele falta com essa opinião, ele não traz, assim, vamos dizer assim, os elementos específicos se aquilo vai ficar bom ou não. Então, vamos lá. Falta opinião é quando a cliente traz alguma referência, traz alguma sugestão, enfim, e o cabeleireiro, sei lá, topa e simplesmente vai fazendo sem falar para ela o que aquilo significa, se vai ficar bom ou não para ela, vantagens, desvantagens. Mas é também considerada como algo ruim, né, uma percepção ruim da cliente,
Quando o cabeleireiro tem uma opinião tão forte que ele vai lá e impõe a ela um corte de cabelo. Entenderam? Então, como especialista, você tem que entender que a cliente vai buscar a sua opinião. Só que se você faltar com opinião ou tiver imposição de opinião, ela vai perceber isso como algo ruim que ela vai deixar, ela vai ficar insatisfeita, tá? Então, tecnicamente falando, a gente tem a questão de falta de cuidado do manuseio e a gente tem limitação de conhecimento técnico que deixa a cliente brava, tá? Seja porque você faz alguma coisa que ela pediu, não pediu, pode ser porque você não soube o que é, como é que fazer aquilo, ou porque não achei que vai ficar adequado, então eu simplesmente não faço, não comunico ela, ou ainda quando ela pede uma opinião que ou é muito rasa, né, ou simplesmente não é dada, ou ainda quando é imposto. Então, olha aqui que situação, né? É delicado, a gente precisa entender que o atendimento, ele é algo delicado. Quais são os erros de atendimento que deixam a cliente muito, muito insatisfeita com relação à comunicação? Primeiro erro, gente, que é muito presente nessa pesquisa que eu fiz. É imperdoável, fofoca. Olha só que interessante. Que o salão, ele é conhecido como antro de fofoca também, né? Que as pessoas vão para o salão para ficar fazendo fofoca. Só que dentro do perfil de atendimento das pessoas que eu tenho aqui, é muito, muito, muito comum como que eles não gostam de fofoca. E aí, o que é a fofoca? Eu identifiquei algumas coisas aqui que eles disseram. Ó. Conversas maliciosas, tentativa de tirar informações sobre a minha vida. Aí ela colocou até aqui também, televisão ligada. Conversas maliciosas e tentativa de tirar informações sobre a minha vida. Ou seja, uma coisa é a gente perguntar para conhecer melhor a pessoa, outra coisa é quando o profissional fica lá tentando arrancar da pessoa histórias do marido, do trabalho, isso é complicado, né? Outra coisa, odeio que fiquem comentando sobre a vida dos outros, as famosas fofocas do salão. Você odeia a fofoca, comentários de vida dos outros. Então, seja quando a pessoa está querendo saber o que está acontecendo na vida dela, seja quando isso é a respeito de outras pessoas, famosas ou não, falar de outros clientes e olha só o que eles odeiam. Desmerecer outros profissionais. E como é que as pessoas percebem isso? Ó, elas não gostam quando você fala mal do corte atual ou do cabeleireiro anterior. Quando você pergunta do cabeleireiro, fala mal, nossa, esse corte tá uma porcaria, ou ainda fica tentando investigar qual salão frequentava, as clientes também não gostam disso, porque elas entendem como fofoca. Se você fala mal de outros clientes, é batata, que ela vai perder a confiança em você. Porque se você fala mal de outros clientes, ela vai pensar logo, essa pessoa vai falar mal de mim também, né? Então, é um erro imperdoável. Outro erro de comunicação é quando a pessoa não escuta com atenção, faz uma escutatória superficial. Aí a cliente percebe isso porque a pessoa não faz aquilo que ela não pediu, que ela não trata com indiferença, ou quando o profissional tem falta de interesse, é porque não está ouvindo bem essa cliente. Ignora a opinião do cliente, e isso eu posso dizer que é também percebido como mau atendimento. Então, quando o cliente não se sente ouvido, né? Ele percebe que você não está ouvindo, né, o que ele fala, ele percebe isso como um mau atendimento. Então, olha como a cliente fica insatisfeita com essa questão de não atenção, de falta de interesse, ignorar a sua opinião. Bom, outra questão aqui dentro de comunicação, isso aqui pega muito, isso é imperdoável também. A falta de clareza na cobrança do serviço. Então, como é que acontece isso? É quando o cliente vai lá no caixa e ele é cobrado um preço diferente do que foi combinado. Então,
as situações que foram descritas pelos clientes é assim, o profissional deu um preço e cobrou outro maior. Ou ainda, essa daqui eu achei muito interessante. A pessoa fala assim, eu acho que essa questão de cobrança deixa insatisfeita se a alteração de preço do serviço é conforme o tipo de cabelo. Tipo de cabelo. Olha que interessante. Então, ela sente que aquilo não é justo na hora da cobrança, porque isso não foi comunicado, né, anteriormente. Fazer um serviço cobrado sem avisar com antecedência, né? Por exemplo, uma escova. Então, você faz o serviço e vai lá e cobra. Cobra pelo serviço que você não falou que ia fazer. Então, isso é imperdoável. Isso o cliente fica muito, muito bravo, fica muito satisfeito. E outra questão de comunicação é a parte de como você fala com o cliente. Comunicação invasiva, comunicação agressiva também provocam essa insatisfação da cliente. Então, olha só o que a cliente colocou aqui, achei interessante. Ela não gosta, ela fica insatisfeita de quem se faz de amigo íntimo sem nunca ter me visto. Aí a pergunta, oi amiga, oi querida. Isso, gente, vocês têm que tomar muito cuidado. Esse tipo de tratamento aqui, eles colocam, tratamento íntimo, como querida, linda, ou ainda tratamentos indelicados, íntimos demais. O cliente não gosta disso. Olha que interessante. Outra coisa de comunicação agressiva, quando você diz que o cabelo dela está péssimo. Adjetivos pejorativos ou críticas sobre o aspecto do meu cabelo. Quando a gente vai falar sobre o cabelo da pessoa, nossa, que cabelo horroroso. Evitem, por favor, esses adjetivos pejorativos. Você pode utilizar outros vocabulários, como por exemplo, seu cabelo está chateado, seu cabelo está poroso. Você pode ir para a parte técnica, você pode ir para um adjetivo que seja mais suave, mas não fala que o cabelo está péssimo, que ele está horroroso, né? Eu gosto de usar que o cabelo tá triste. Olha, ele tá triste, tá faltando brilho, tal, mas não aquela coisa de acabar com o cabelo da pessoa. Rispidez ou inflexibilidade também tem a ver com você virar e falar assim, olha, isso aqui tá errado, seu cabelo foi feito, tá horroroso, e isso tá muito... essa sugestão que você trouxe é um corte péssimo, sabe? Acabar com a opinião da cliente, isso é terrível. Eu achei interessante também o que colocaram aqui, Quando você fala que uma mulher vai ficar linda, de certa forma sugestiona que ela está feia. Então a cliente senta na cadeira da pessoa, a pessoa fala assim, você vai ficar linda. Então, basicamente, a cliente entende, então estou horrorosa. Então, cuidado com isso, gente. Comunicação é importantíssima na questão da satisfação do cliente. Outras coisas que são importantes aqui, vamos lá. Qual que é o outro tópico do atendimento? A parte comportamental. E como é que eu entendo essa parte comportamental do atendimento? Que você tem que evitar de fazer. Vamos lá. Evite estes erros. Isso aqui aparece com muita frequência. O cliente percebe isso como algo extremamente desagradável, que eu chamei de empurratória. Então, o que é empurratória? É quando você força a venda de serviços ou produtos, quando você está o tempo todo oferecendo alguma coisa diferente do que a pessoa fez, ou ainda quando você acha que a cliente deve a fidelidade a você. Então, ela colocou, olha que legal que a cliente colocou. Ela não gosta quando as pessoas cobram fidelidade dela. Então, assim, não é obrigação do cliente ser fiel a você, né? Você tem que conquistar isso. Mas tem muita gente que fica empurrando as coisas, forçando a situação, tá? Outra questão comportamental é o egocentrismo, que ele pode ser manifestado de duas formas. Não respeita a opinião do cliente, vai lá, impõe, ou ainda não reconhecer que errou. Aí, olha só essa opinião da cliente que eu achei interessantíssima. Você vai lá, o profissional faz algo que você não quer e insiste com isso.
nos deixando muitas vezes constrangidas ao ponto de sentir vergonha de dizer não. Então, às vezes, o ego do profissional é tão grande que ele fica lá empurrando, né, a situação e insiste, não reconhece que ele não fez aquilo que a cliente queria, né? Então, fez algo que não quer, insiste, e aí a cliente fica constrangida de dizer não. Que situação, né? Muito ruim isso. Outra questão comportamental, gente, que aí foi o que as meninas citaram no começo. Falta de foco no atendimento. Então, o que o cliente odeia? Fica insatisfeito? Atender conversando com outra pessoa, tá? Quando interrompe o serviço para atender o celular, então ficar mexendo no celular é uma forma de desinteresse, né? Você está manifestando desinteresse ali, né? E ficar saindo do foco no atendimento, então atender com interrupção. Isso aqui até ontem mesmo aconteceu comigo. Ontem teve um momento que eu estava atendendo uma cliente, eu tive que parar 3 vezes. Nossa, eu me senti muito mal. Eu fiquei pedindo desculpas para ela. Tentei explicar por que eu tive que parar 3 vezes, mas eu sei que isso é mal. Mas o que eu fiz? Eu mostrei que eu estava, sim, percebendo que eu estava fazendo aquilo e que era algo que eu precisava fazer, tinha um porquê, tá? Mas acontece, tá? Só que você tem que pensar na experiência do cliente e perceber o que você está fazendo. Olha, ficar mexendo no celular, eu acho imperdoável, assim. Você tem que, se estiver esperando uma ligação, uma emergência, ok, mas se não, é péssimo. Outra questão comportamental que a cliente percebe é com relação a preconceito. Aquela mesma cliente que falou de que cobrar um preço diferente era algo ruim, né, que é uma questão de comunicação, aqui eu percebo que ela sentiu preconceito, né, numa determinada experiência no salão. A alteração do preço do serviço pelo tipo de cabelo. Uma coisa é a pessoa cobrar diferente pelo comprimento, pela densidade. A outra coisa é pelo tipo de cabelo. Então, isso pode ser percebido como um preconceito. E o que as meninas também citaram, me tratam mal, fazem diferença por causa do nível social. Olha só, a cliente relatou isso. Então, para ela é um erro imperdoável ser tratada mal porque por conta de diferença de nível social. Tem muito salão que não tem nem tabela de preço, que a forma de cobrança é feita pelo carro que está parado na porta. Infelizmente, eu conheço várias situações dessas, vários amigos que relatam que isso acontece. Então, isso pode ser entendido como um erro comportamental que tem a ver com preconceito. Outra coisa são atrasos e, nesse caso, né, o que o pessoal toma como imperdoável, como motivo de insatisfação nessa situação, nessa pesquisa, são atrasos superiores a 30 minutos. Existe até uma margem de atraso que o cliente pode tolerar. Tem gente que é mais, tem gente que é menos. Né? Mas nesse caso aqui, eles citaram isso. Atrasos superiores a 30 minutos é muita coisa. Finalmente, o último tópico aqui que eu vou passar para vocês é essa parte aqui com relação a emocional. O que é que a cliente fica insatisfeita? Eu percebo isso que é muito sutil, principalmente com relação às mulheres. Mulheres são muito emocionais. Então, não perceber ou ignorar como que a cliente está se sentindo, isso faz o quê? Faz com que essa experiência se torne ruim. Então, seja pressa, impaciência, né? Se você percebe que o cliente está com pressa, impaciência, você tem que perguntar para ela, e aí, o que está acontecendo? Você tem um compromisso? Qual que é o limite de horário, né? Eu gosto de falar também com o pessoal, vem sem pressa. Insegurança. A insegurança, ela é nítida quando você, principalmente em primeiro atendimento, você percebe que a cliente não está segura, que ela não te conhece. Porque ela, por exemplo, é um gato escaldado, né? Que já passou por várias situações aí que ela foi no salão que não fizeram o que ela pediu, que trataram ela mal, que, né, machucaram o cabelo dela, a cabeça dela sentiu algum tipo de incômodo, ou ela tá com fome, tá com sono, ela fica irritada, ou ela tá estressada porque o trabalho dela tá assim, mas
tá demandando, final de ano, mas o pior de tudo é quando realmente a cliente percebe a indiferença do profissional. Se ela perceber que o profissional é indiferente, é péssimo isso. Isso aí pode ter certeza que essa pessoa não volta. Mais uma coisa que, afinal aqui, que eu quero dizer para vocês com relação à cliente insatisfeita, e que isso eu acho que é a base de tudo. A ausência de controle emocional da equipe. A ausência de controle, no cliente, ele fala assim, o prestador de serviço está de mau humor, né? Então, eu não gosto de ir em lugares que as pessoas são mal-humoradas. Quem é que gosta de ser atendido por gente mal-humorada? Mas, fato é, a ausência de controle emocional da equipe, eu acho que desanda todo o resto, desanda comportamento, desanda essa parte de comunicação, desanda o técnico, e o ambiente também fica pesado, fica péssimo. Então, é interessante você entender que o atendimento, ele vai se desdobrar, e o fundamento de um bom atendimento, ou num mau atendimento nessa situação, eu acredito muito que o fundamento do mau atendimento que deixa a cliente insatisfeita é a ausência de controle emocional do profissional ou da equipe. Então, por isso que, no meu ponto de vista, é muito, muito importante que a gente tenha esse cuidado de se perceber, de ter recursos, fazer coisas que vão trabalhar o nosso emocional. Lembra que eu falei, a gente tem que cuidar de si mesmo, de si mesmas, para conseguir dar um bom atendimento para a cliente, para conseguir provocar a satisfação, para fazê-la voltar mais e mais vezes. Nossa, que conteúdo denso, né, gente? Falei pra caramba aqui para vocês, mas eu vou fazer um resumo aqui. Enquanto eu vou ativando as coisas aqui, antes que eu faça o resumo, deixa eu perguntar pro pessoal aí, quem é que tá vivo na live? Live densa, né? Conteúdo denso, aula bem, vamos dizer assim, bem pesada aqui de conteúdo para vocês, porque eu trouxe o que são as ações, o que as pessoas falam também, que influencia na insatisfação da cliente. Então, eu mostrei para vocês aqui hoje 5 tópicos, né, e os desdobramentos desses tópicos que fazem com que a cliente fique insatisfeita. Então, para a gente que atende o público, acho que a pior coisa é você ter gente que fale mal, né? Então, quando a gente está no papel de cabeleireiro, cabeleireira, a pior coisa que pode acontecer é uma cliente insatisfeita que vai lá e fale mal do seu trabalho. Então, para você evitar, reduzir os riscos disso, você precisa entender o que o cliente acredita que seja algo que ele odeie, que ele considere como imperdoável, né? Então, eu mostrei para vocês que eu fiz uma pesquisa com os clientes, e eu fiz 2 perguntas para esses clientes. Primeiro, eu perguntei, falei para eles citarem 3 coisas que eles odeiam que façam ou que digam toda vez que ele vai num salão de beleza. E aí eu pedi para eles classificarem qual que era o erro imperdoável. Então, a segunda pergunta foi, o que é um erro imperdoável desses 3 erros acima que você citou? Aí eu peguei essas informações e dividi aqui em 5 tópicos. Então, o que é que você faz ou muita gente faz, que deixa a cliente insatisfeita? Tem a ver com, então, 5 tópicos. Tem a ver com o ambiente, tem a ver com a parte técnica em si, com comunicação, comportamento e a parte emocional, tá? Vou abrir rapidinho aqui só para vocês entenderem. Ambiental, o que é que pega no ambiental? Barulho, sujeira e bagunça.
tá? Então, barulho, sujeira e bagunça, a cliente fica insatisfeita porque o ambiente fica pesado, fica incômodo. Tecnicamente falando, a cliente, ela percebe quando existe a falta de cuidado no manuseio do cabelo, é o puxar, né? É o esfregar com força, é aquele manuseio bruto, tá? Ela não gosta. A limitação técnica também é algo que deixa a cliente insatisfeita, porque elas percebem isso como, pô, eu fui num lugar e a pessoa fez o que eu não pedi para ela fazer, ou ela fez algo que eu não queria, ou ela não conseguiu fazer o que eu queria, tá? Então, isso pode ser desdobrado assim, ou porque o profissional não sabe fazer, ou porque ele achou que isso não era legal para ela e decidiu simplesmente não fazer. Mas ela também fica brava com relação à limitação de conhecimento técnico se a pessoa não dá uma opinião boa, uma opinião, fica uma opinião superficial, ela simplesmente não fala, ou se ela dá um excesso de opinião, impõe alguma coisa. Então, você como especialista, você tem que dar a sua opinião, mas você também tem que medir isso, porque senão a cliente fica insatisfeita. Na comunicação, os erros frequentes têm a ver com fofoca, tem a ver com não ouvir a cliente, né, que eu chamei de escutatória superficial. Outro ponto, a falta de clareza na cobrança do serviço, cobrar a mais, né, ou fazer algum serviço e não falar que vai cobrar. E também tem a ver com a comunicação invasiva, agressiva. Inclusive, muita gente fala, seu cabelo tá péssimo, seu cabelo tá assim, né? Ou ainda usar também comunicação invasiva, chamar de amiga, ai querida, linda, todo mundo é linda, todo mundo é amiga, sabe, no salão de beleza. Isso eu achei sempre muito ruim, isso, sempre discordei desse tipo de comunicação, porque a gente sabe, assim, pelo menos para mim, que amigo mesmo, a gente não tem muitos, a gente tem poucos, porque o amigo é aquele cara, ou aquela amiga que você vai assim, ó, preciso de um favor que é delicado e aquela pessoa está disposta a fazer. Mas aí chega no ambiente de salão, oi amiga, sabe? Banaliza. Então a cliente percebe isso como falsidade também. Na parte comportamental, onde é que pega? Essa coisa de empurrar serviço, empurrar opinião, empurrar coisa, empurrar produto. O cliente odeia isso, fica insatisfeito. Fica insatisfeito também quando o ego do profissional é tão grande que ele não respeita a opinião, ele não reconhece que errou, né? A cliente chega falando assim, faltou tirar uma pontinha aqui, faltou fazer, dar um ajuste ali, e a pessoa não quer nem saber, simplesmente passa por cima da opinião da cliente. Ou ainda quando falta esse foco no atendimento, tá mexendo no celular, isso é péssimo, né? Fica parando para fazer qualquer outra coisa, não explica, simplesmente larga a cliente e vai fazer outra coisa, isso é péssimo. Quando a gente para, a gente tem que avisar o cliente por que tá parando, ou ainda atender conversando com outra pessoa, péssimo também. No comportamental, inclusive, um erro gravíssimo é demonstrar de alguma forma preconceito, seja por nível social, seja pelo tipo de cabelo da cliente. Olha que interessante. Outra coisa comportamental é a questão de atraso. Nesse caso aqui, nessa pesquisa que eu fiz, o que eles consideraram como imperdoável são atrasos superiores a 30 minutos. Não estou falando que você deva atrasar 30 minutos, tá? E emocionalmente falando, a gente tem essa questão de não perceber o que a cliente está sentindo ou ignorar que ela está com pressa, impaciente, com fome, com sono, estressada, fazer indiferença com relação a isso. E eu acho que a base disso tudo, eu acho que a base do mau atendimento sempre vai ser emocional, tá? Então, quando a equipe não tem o controle emocional de si, fica muito, muito mais fácil dos erros comportamentais acontecerem, da comunicação, erro de comunicação, o erro técnico e o erro ambiental. Gente,
tem uma coisa que vale a pena a gente investir é em autoconhecimento, em buscar essa parte de percepção, desenvolver controle emocional. Isso vale muito a pena, muito, muito a pena mesmo, porque é assim que a gente vai evitar esses outros tantos erros que eu mostrei para vocês que fazem com que a cliente fique insatisfeita. Nossa, gente, conteúdo denso, 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 né? Falei para vocês que hoje contei história aqui para vocês, hein? Mas, enfim, eu queria compartilhar isso. Foi muito bom, inclusive, eu preparar essa aula para vocês, porque foi uma oportunidade para eu rever essa pesquisa que eu fiz com os meus clientes, porque é assim que a gente descobre se a gente tá indo na direção certa, né? Então, a gente tem que sempre prestar atenção no que o cliente está falando. Mas, como eu falei, a base de tudo é que interessante, né? A gente pode desejar deixar a cliente feliz, satisfeita, mas a base de tudo é que a gente precisa estar bem, né? Então, acho que o resumo da ópera hoje tem a ver com você ficar bem, controle emocional, tá? Então, é isso, gente. Vamos lá. Eu quero que vocês comentem qual desses erros é aquele que você percebe que é mais marcante, qual que acontece com mais frequência. Você que está assistindo, põe o seu comentário, põe as suas dúvidas também. E para resumir, hoje eu mostrei para vocês quais são os 5 tipos de erros que muita gente faz durante o atendimento e que deixa a cliente insatisfeita, tá? Meu intuito hoje foi ajudar vocês a, primeiro, identificá-los, para que então você pare de cometer esses erros que deixam a sua cliente brava, que fazem com que ela não volte, né? Deixe ela insatisfeitíssima. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Coloca aqui comentário o que você achou. Curte, comenta, compartilha. Você que chegou, dá um coraçãozinho aí. Então, eu vou alternando o conteúdo. Não sei se vocês já perceberam, mas eu gosto de tanto passar essa parte de gestão, de comportamento, a parte de tricologia, mas a parte técnica, mão na massa. Então é isso, gente. Beijo, curta, comenta, compartilha. Fui!